Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa, que faz parte do Circuito Urbano do ONU Habitat Brasil. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de enfrentamento aos impactos da pandemia nas cidades. Antes de dar continuidade à nossa roda de conversa, a gente vai fazer uma rápida apresentação. Eu vou, primeiramente, fazer uma autodescrição, em que eu posso compartilhar que eu sou relativamente branca, tenho cabelos cacheados, uso óculos, estou usando uma roupa de listras branca e preta, e atrás de mim tem uma parede de tijolo aparente rústica. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, com mestrado em gestão urbana, e atualmente sou analista de planejamento e gestão na Prefeitura de Fortaleza, além de ser professora de urbanismo. Agora eu vou passar a palavra para que cada componente da nossa mesa possa se apresentar. Antônio Wilson. Boa noite, eu me chamo Wilson, uso óculos, sou branco, tenho cabelo raspado, estou de camisa azul escuro e a parede de fundo é branca. Sou estudante de arquitetura e urbanismo, sou também corretor de imóveis, tenho interesse numa cidade mais sustentável, com desenvolvimento mais consciente, e acredito que a gente vai conseguir isso através dessas pesquisas e dos estudos que estão sendo realizados. Olá, meu nome é Isadora Cid. Uma breve descrição é que eu sou branca, ruiva, tenho cabelos longos e ondulados. Estou com camisa de mangas branca e o ambiente que eu estou possui adornos e um quadro laranja em destaque do lado direito e uma divisória em madeira do lado esquerdo. Sou estudante de arquitetura e urbanismo e os meus interesses são por arquitetura sustentável e arquitetura de interiores. Também tenho interesses por arte, música, teatro e fotografia. Olá, eu sou Lara Veloso. A autodescrição: eu sou mulher, negra, cabelos cacheados. Neste momento, meu cabelo está no encoque. Visto uma blusa vermelha. Ao fundo, eu tenho uma parede branca. Do meu lado esquerdo, uma planta de boia. Do meu lado direito, uma estante com livros. Sou estudante de arquitetura e urbanismo. Possuo pesquisa nas áreas de arquitetura moderna e planejamento urbano. Tenho interesse na área de expografia e atuo há cerca de 5 anos na área de exposições e acervos de uma galeria de arte. Olá, gente. Sobre a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, meu cabelo é castanho, é mais ou menos na altura do ombro, e eu estou num ambiente, um quarto branco com uma cortina cinza ao meu lado esquerdo, e atrás de mim possui uma cama com uma coxa rosa. Meu nome é Stephanie Andrade e eu possuo muito interesse na área de urbanismo, planejamento da cidade, né, como estudante de arquitetura e urbanismo. Acredito muito que a relação como a cidade é desenvolvida, é disposta, pode influenciar na qualidade de vida da sociedade, da população. E acredito que estudar, pesquisar sobre essa área é um passo, né, para a gente mudar a realidade vigente e contribuir para um espaço mais humanizado e melhor desenvolvido. Obrigada, pessoal. Vale a pena a gente compartilhar que estamos aqui hoje depois de um ano, de alguns meses, na verdade, de atividades em conjunto. Essa parte desse grupo começou no ano passado a compor um grupo de estudos que tinha como tema urbanismo, pandemia e exclusão. Esse grupo foi se fortalecendo, buscando outras referências, criando redes de pesquisa, e fomos agregando novos estudantes e outras universidades de outros países, da Bolívia, do México, até se consolidar um projeto de extensão, onde tínhamos algumas atividades em comum entre esses professores e estudantes das 3 universidades dos 3 países. Estávamos sempre com foco na pandemia e na cidade. No segundo momento, quando o ONU Habitat abriu o edital, né, a chamada para eventos
para o Circuito Urbano 2021, alguns dos estudantes trouxeram a ideia para o grupo para que a gente pudesse compartilhar um pouco do que a gente vem discutindo ao longo dos últimos meses. Nossa abordagem pretende evidenciar os diversos impactos que a pandemia gerou na cidade e como esses impactos têm diferentes níveis, diferentes pressões em diferentes setores da cidade e em diferentes grupos socioeconômicos também. A gente percebe que a resiliência se tornou uma característica essencial para a preservação das pessoas e na cidade. E que a gente pode encontrar possíveis estratégias para o enfrentamento que os problemas da pandemia trouxeram para a cidade. E essas estratégias podem ser implementadas pelo setor público, pela sociedade civil organizada, pela iniciativa privada, por diferentes setores. E é um pouco disso que a gente vem trazer hoje, dentro das várias áreas que o urbanismo estuda, a habitação social, o meio ambiente, a desigualdade socioeconômica territorial. Pode passar, Wilson. Além dessas estratégias que a gente mencionou, uma coisa que a gente tem percebido é que um adequado planejamento urbano pode minimizar, pode mitigar os impactos da pandemia, e as estratégias de enfrentamento da pandemia também podem ser aliadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. As cidades brasileiras, assim, as cidades do mundo têm sofrido os efeitos desse cenário de pandemia, e especialmente as cidades brasileiras têm um reflexo disso no seu contexto de forte desigualdade, gerando outros problemas que são associados a essa desigualdade, exacerbando ou evidenciando e publicizando problemas que às vezes já existiam. E uma das observações que a gente traz, que a gente pode compartilhar, é que o planejamento pode ajudar, como eu mencionei há pouco, a reduzir os impactos oriundos da pandemia. Vale a pena contextualizar que nós todos somos de Fortaleza. Então, nós nascemos e atuamos profissionalmente aqui e temos como pano de fundo o nosso contexto local e nacional. E dentro do nosso contexto, a gente achou que, para começar a conversa, valeria a pena compartilhar esse triste cenário do gráfico dos óbitos que temos no Brasil, né? Mas na frente a gente compartilha também um gráfico mais específico da situação de Fortaleza, mas infelizmente, na última semana, a gente chegou a 600 mil óbitos no Brasil, e esse impacto emocional, social, isso gera um impacto que não tem volta, né, na nossa estrutura, na nossa cidade, no nosso país. E a gente vai tentar abordar aqui nessa roda de conversa um pouco de um olhar, de um aspecto, dos aspectos do planejamento urbano, sobre a cidade, sobre a relação de pandemia e cidade. E para dar andamento a essa conversa, vou chamar a Stephanie para falar um pouco dos impactos, dos principais impactos da pandemia na cidade. Pode passar, Wilson. A gente tem que entender que esses impactos, né, eles não foram relacionados somente às mortes, embora seja um fator muito triste, né, e muito relevante. Mas a gente teve também implicações em vários outros setores, né, da nossa sociedade, do nosso espaço. A gente teve um aumento do número de pessoas com fome, a gente teve um aumento da violência, a nossa desigualdade, né, ela não somente foi mais acentuada, como a gente passou a visualizar mais, né, a gente passou a perceber mais como essa desigualdade se insere no nosso país. A gente teve, querendo ou não, uma redução da qualidade de vida em detrimento do distanciamento social e tudo mais. E, além disso, a gente também pode citar a geração de vazios urbanos, com muitos negócios fechando, muitos empreendimentos, muitas empresas que faliram. E também em relação ao meio ambiente, né, que a gente teve um aumento da poluição, no descarte, né, de lixo, também o desmatamento. Então, a gente vai pontuar um pouco
sobre esses temas, né, e mostrar como que a gente pode adotar estratégias para solucionar, né, para reduzir as consequências que a gente teve em cada área, né? Pode passar, Wilson. Pode passar. E aqui eu começo falando de habitação. Para a gente falar um pouco de habitação, a gente fez um pequeno recorte, né, para falar sobre a nossa cidade, Fortaleza. E eu começo aqui com um dado que é bem alarmante, né? De acordo com o Observatório das Metrópoles, numa pesquisa que saiu no ano de 2020, eles afirmam que Fortaleza, né, tem mais de 1,1 milhão de habitantes em assentamentos urbanos precários. E esse é um dado extremamente alto, considerando que a nossa população tem aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Então, a gente tem aí quase que metade, né, da população vivendo em assentamentos precários. E aí a gente já percebe o quanto que a nossa população, né, se distribui de forma desigual, tem acesso, não tem acesso, deixa de ter acesso por causa da desigualdade. Pode passar, Wilson. E aí a gente vai relacionar, né, toda essa situação da habitação precária com a questão da pandemia de Covid. Por quê? Porque as recomendações da OMS nesse cenário foi de distanciamento social, foi de ficar em locais que tinham ventilação, que fossem arejados, e a gente não tem um cenário em que todas as pessoas, todas as famílias pudessem desenvolver, né, pudessem obedecer essas recomendações. Então, essas recomendações, elas acabam que são incompatíveis, né, com a situação dessas pessoas que vivem em habitações precárias, que têm uma alta densidade demográfica, né, coabitação de 8, 9 pessoas vivendo em uma casa muito pequena. Falta de saneamento, né, a gente tem muitos bairros ainda que não têm um saneamento adequado, que aumenta o número de doenças, né, de contaminação, carência de espaços livres, né, não tem muitas praças em todos os lugares, né, as pessoas não têm acesso exatamente a muitos equipamentos de lazer, isso se distribui de forma desigual, maior ocupação do solo e a rua, né, como uma extensão da moradia, já que por ter habitações muito precárias, muitas famílias, muitos indivíduos passam aí para as calçadas, para o meio da rua, para conseguir ter um pouco mais de qualidade, de não ficar dentro de um local tão lotado, né? Então, eu trouxe aí uma análise do bairro Pirambu, aqui de Fortaleza, que é um dos bairros com a maior densidade, assim, do Brasil. É uma densidade muito alta, de 340,21 habitantes por quilômetro quadrado. Uma densidade muito alta. E também eu trouxe o IDH, né? É um IDH de 0,23 aproximadamente, que é considerado muito baixo, né, pelo censo demográfico do IBGE. E a gente percebe nesse outro mapa que eu mostrei, o mapa de óbitos, né, de contaminação em relação à distribuição espacial da cidade de Fortaleza, que o Pirambu ele foi justamente um bairro muito afetado pela contaminação, pela incidência, né, pelo número de óbitos de Covid. E a gente percebe que, como é um bairro que tem muitas habitações precárias, um IDH muito baixo, uma renda muito baixa, muita densidade, né, um bairro muito adensado, tem muita gente morando num espaço muito pequeno, a gente percebe aí como que isso afetou, como que isso fortaleceu ainda mais essa contaminação. Pode passar. E aí a gente vem com estratégias, né, para o enfrentamento desse problema da habitação. Porque é importante que a gente pense em estratégias não para solucionar exatamente para esse caso específico, mas ao pensar nessas estratégias e desenvolver um plano de habitação, a gente está pensando também em futuros cenários, né, em evitar problemas futuros. Então, a gente tem aí a sugestão, né, a ideia do programa de habitações de interesse social, que é muito importante ser fortalecido.
facilitar o acesso à terra, né, por meio da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. É muito importante que os instrumentos do Estatuto, né, eles existem, mas eles precisam ser fortalecidos, eles precisam ser aplicados. Garantir a circulação do ar. A gente tem muitas casas nesses bairros periféricos e em bairros com habitações precárias, são casas muito enclausuradas, assim, não existe um planejamento, não existe uma circulação do ar, não existe uma ventilação cruzada. Então, é importante que num plano, né, de habitação isso seja garantido, para garantir maior qualidade de vida para os habitantes. E também a verticalização como uma alternativa ao problema de alta densidade. Como a gente falou, né, por exemplo, do bairro Pirambu, a gente tem um bairro que é muito adensado e não tem muita verticalização, né? Assim, a gente tem normalmente casas, terras, e essa verticalização ela poderia ser utilizada, né, para melhorar esse problema da alta densidade. E fazendo o link com a fala da Stephanie sobre a necessidade de distanciamento social, nós tivemos uma grande reflexão, que foi para quem esse distanciamento social, né? Porque os trabalhadores tinham a necessidade de utilizar os transportes públicos, em sua realidade eram bastante lotados, sempre foram antes da pandemia, durante e pós-pandemia. E nós começamos a questionar para quem era esse distanciamento social e que deveria ser um direito de todos, mas na realidade foi um privilégio para as classes mais abastadas. Pode passar. Em Fortaleza, foi muito interessante observar que ocorreu um aumento significativo na malha cicloviária, em aproximadamente 78 quilômetros, nesse período da pandemia. E também foi observado um índice crescente de pessoas nas ruas, andando de bicicleta, não só para o lazer, mas também para locomoções como ir ao mercantil, enfim, pequenas locomoções. E nós, em nossas discussões, observamos que, como estratégia, é necessário um incentivo ao uso de transportes alternativos, como também é interessante mencionar serviços de caronas colaborativas e seguras, e replanejar as áreas centrais, pode passar, utilizando os vazios urbanos para a promoção de serviços que atendem à população do entorno, e com isso reduzir os grandes deslocamentos que ocasionam maior trânsito, grandes inchaços nos transportes públicos e maiores índices de poluição que o questionamento traz, né? E para o futuro pós-pandemia, é um desejo que as grandes cidades e as cidades em ascendência tenham maiores áreas e vias para bicicletas, maior arborização para que seja confortável trafegar por essas vias e maiores incentivos ao uso de transportes alternativos. E com o objetivo de possibilitar uma melhor qualidade de vida, maiores benefícios para a saúde física e mental e menores impactos ao meio ambiente. As melhorias que seriam, né, necessárias digamos assim, no retorno, quando tudo iniciou a sua normalidade, é a questão mesmo do transporte público, melhorar a qualidade, né, de transporte, do transporte público em geral. O meio ambiente também sofreu impactos da pandemia. O desmatamento, no plano nacional, a gente pode observar que ele aumentou, é o terceiro ano consecutivo que aumenta. A gente linka também a necessidade de controle dessas áreas mais frágeis ambientalmente, né, que durante esse período da pandemia foram áreas que sofreram com o desmatamento e com outros efeitos, deixando elas mais vulneráveis ainda, áreas que precisavam ser mais cuidadas. O saneamento básico, que já tinha uma situação crítica, com a chegada da pandemia, foi colocada em evidência essa situação, né? A questão, como a gente falou lá na habitação, é um dos efeitos para o aumento da contaminação, mas puxando para a área ambiental, a gente tem também a contaminação dos lençóis freáticos. Outro ponto que a gente observou enquanto grupo conversando
foi observar o aumento de novos empreendimentos imobiliários. Nessa busca de valorização, de aproximação com a natureza e o distanciamento da rotina urbana, houve um desejo colocado para o mercado imobiliário de empreendimentos imobiliários distantes, né? Ou nos limites da metrópole ou em cidades próximas. E essas áreas onde foram construídos esses empreendimentos, muitas vezes são áreas verdes e áreas, né, mais frágeis ambientalmente, áreas de dunas, por exemplo. Outro ponto, né, que está linkado com o meio ambiente é o aumento dos resíduos. Aumento com os produtos médicos descartáveis, os EPIs, que foram muito utilizados durante esse período, que ainda estão sendo utilizados, né, para a gente enfrentar a pandemia. Então, o descarte incorreto desses materiais ocasiona graves problemas ambientais. Outro ponto também que a gente pode colocar, né, o aumento das vendas online por causa do distanciamento, a gente aumentou o número também de embalagens. Então, o descarte incorreto desses materiais causa impactos. A gente pode também conversar? Pode passar? Agora, sobre possíveis estratégias para lidar com essa problemática. Né? Aumentar uma fiscalização desses novos empreendimentos, analisando de forma mais eficaz esse impacto antes deles serem implementados. A incentivar campanhas de conscientização ambiental e do descarte correto dos lixos, focando especialmente nesses materiais utilizados no combate à pandemia. Fortalecer as áreas de preservação ambiental que já estão previstas por lei, como APP e APA. Incentivar as construções de edificações ecossustentáveis. Pois é, Lara, impressionante como a nossa forma de viver, de lidar com a cidade mudou, né? A nossa relação com os descartáveis, com a nossa alimentação, com a forma que a gente usa a cidade e, inclusive, nossa relação com os espaços públicos. Antônio, tu pode compartilhar um pouco o que a gente andou pesquisando sobre a relação das pessoas com o espaço público na pandemia? Bem, a gente percebeu, através dos estudos, que o espaço público ele se tornou um local mais valorizado pela população, né? Quem vive na cidade passou a enxergar com novos olhos esse espaço público e parte da população de Fortaleza a sentir falta, já que são espaços de lazer, são espaços culturais e espaços livres que não estão presentes em todas as regiões da cidade, ou que não estão em fácil acesso a todos, né? E outro ponto interessante é que esse espaço ele pode ser utilizado, ele pode ser valorizado, pode ser destacado, tanto pelo setor público, claro, mas pelo setor privado e pela própria população, por organizações, por grupos de bairro, por grupos estudantis ou do trabalho mesmo. Além disso, a gente percebe que novos processos foram gerados dentro desses espaços públicos, novas utilizações, uma nova forma de ocupar, uma nova forma de utilizar esses ambientes. Algum desses processos, a gente se pergunta se vão deixar de existir ou se o espaço público ele vai se ele vai conseguir manter essa ocupação e essa valorização, ou se a partir de um determinado tempo ele vai voltar a ser como era antes, ser ocupado como era antes, até de forma menos acentuada, né? Quanto a estratégias de planejamento, eu acho que as pessoas deveriam buscar quanto mais jardins possível, maior número de natureza, né, de proximidade com a natureza, com a luz da cidade, já que a gente tem uma cidade solar, para que a gente compreenda o tanto que faz bem, né, a nós mesmos e a todos, poder valorizar os jardins e poder estar próximo da natureza, num cantinho, né, uma arrumação interna da nossa casa e parques na cidade, por que não parques, árvores, né? Lugares onde a gente possa curtir, né? Estar junto com as pessoas.
Hoje eu vim falar aqui para vocês um pouco sobre a minha visão em relação aos impactos que a pandemia causou na cidade. Em primeiro lugar, eu acredito que houve um aumento do uso dos equipamentos urbanos, de equipamentos públicos principalmente. Praia, parque, praça, todos esses passaram a ter mais visitações. Isso acaba que gera mais passante, que gera um pouco mais de segurança, que gera uma necessidade da segurança pública agir nesses locais, né? Então, esses equipamentos acabaram sendo muito visados durante a pandemia, por serem ambientes abertos que evitam a propagação do vírus, certo? O espaço público realmente passou a ser muito mais valorizado, né? E engraçado que a Jane Jacobs já falava sobre isso há um tempão. Não sei se vocês lembram, quando a gente estuda isso nas disciplinas, que ela relacionava a higiene mental ao uso da cidade, a forma que a gente lidava com a nossa vizinhança, como a gente se reconhecia no espaço público da cidade, como a gente usava a calçada, a rua, como um espaço de encontro, e que isso era fundamental para a saúde individual, estar inserido nesse convívio coletivo. E aí, uma coisa que eu tenho escutado muito é que muita gente teve mais dificuldade na sua própria saúde mental, eu diria, por causa desse extremo isolamento social, das pessoas que conseguiram realmente ficar totalmente presas dentro de casa para evitar, para respeitar o distanciamento e o isolamento social que foi imposto. Mas será que isso acontecia da mesma forma para todo mundo? A gente tem uma cidade que é reconhecida por sua desigualdade. cidades foi o aumento do desemprego, que muitas pessoas que tinham seus pequenos negócios não teve mais condições de seguir em frente, né? Por fechamento de muitas coisas, não poder estar na rua, do isolamento. Então, na minha opinião, foi o desemprego. Conheço muitas pessoas que tinham pequenos negócios, pequenos empreendimentos e tiveram que acabar, que fechar. Me chamou a atenção a questão de como as pessoas que não têm os serviços públicos de água potável, de abastecimento de água potável, de saneamento básico, como essas pessoas conseguiram driblar a questão da higienização. Higienização do corpo, higienização dos alimentos, higienização do que era necessário para a gente ter condições de superar a pandemia dentro de um quadro mais ou menos previsível do que a ciência, do que a ciência pedia para a gente fazer. A questão da higienização, como as pessoas que não tinham esse serviço público de água e saneamento básico conseguiram viver. Vamos ver o que a Lara e o Wilson podem compartilhar conosco sobre isso? A gente, acho que ao longo da apresentação ficou nítido que a cidade ela é desigual para toda a população, e essa desigualdade foi responsável por boa parte dos problemas que a nossa população enfrentou durante o período da pandemia. Na verdade, esses problemas já existiam, mas a pandemia apenas tornou eles mais visíveis, mais próximos de uma outra parcela da população que antes não enxergava, não presenciava de forma tão próxima. A gente pegando a fonte, né, do Observatório das Metrópoles, a gente pode ver que a desigualdade de renda aumentou, né, no segundo trimestre de 2020, que foi um impacto diretamente da pandemia. A gente pode passar, por favor? A gente tem aqui um mapa dos assentamentos precários em Fortaleza.
são distribuídos, né? A gente vê que eles estão também nessas áreas mais periféricas, e a gente vai fazer um contraponto, o próximo mapa, por favor, que é o do IDH. A gente entender, né, que o maior nível de IDH é justamente o contrário de onde estão os assentamentos precários. E a gente também relaciona, a gente pode passar para o próximo, que onde tem o maior nível de IDH foi onde surgiu os primeiros casos de Covid aqui em Fortaleza. Né? Essa área central, na área que a gente considera nobre, em Fortaleza, com o maior nível de IDH, vieram os primeiros casos que a gente chama de importados. Né? O Covid chega a Fortaleza por pessoas que tiveram contato em outro país com o vírus, e ele vai se alastrando pela cidade. Né? Então, ele vai sair da região nobre para a região periférica, e quando ele chega na região mais periférica, por todos os problemas que a gente já vem conversando aqui, é onde tem os maiores números de óbito. Pode passar. Assim como a gente viu em outros assuntos, foram pensadas algumas estratégias. Expandir o programa de geração de emprego e renda foi uma delas. Embasar esses empregos, embasar essas rendas para essa população com menor condição financeira e diversificar faz parte de uma solidificação para essa população, para ela receber e ter uma maior segurança durante esse período de pandemia e pós-pandemia também. Claro, além disso, a oportunidade dessa população a ter acesso à arte e ter acesso ao esporte, à educação, já que seja ela estando em lockdown, ou no momento de distanciamento social, ou mesmo fora desse período, já são essas oportunidades, essa inserção que vai garantir que o momento não seja tão danoso à sua saúde física ou à sua saúde mental. Seria importante que tivesse o apoio psicológico. Com a pandemia, muitas pessoas ficaram com síndrome do pânico, outras ficaram depressivas por perder seus entes queridos. Então, seria importante uma ajuda psicológica nesse momento. O que a gente está vendo é que a pandemia colocou uma lupa nos problemas sociais já existentes. E para a gente tentar minimizar eles, né, outras possíveis estratégias de enfrentamento são garantir um auxílio fixo para as pessoas em situação de rua, realizar a manutenção do auxílio emergencial até que a situação econômica possa realmente ser estabilizada, aumentar a oferta de restaurantes populares, fortalecer pontos de doação e distribuição de alimentos, distribuição da merenda escolar. Em algumas escolas, a merenda continuou sendo distribuída, mesmo quando as crianças não estavam indo para a sala de aula. Mas esse é um ponto porque, infelizmente, a gente conhece essa triste realidade que muitas crianças vão para a escola porque não tem alimento em casa. Então, esse ponto aqui da alimentação é muito importante ser ressaltado. Fortalecer as campanhas solidárias de distribuição de recursos, né, como alimentos, renda básica, produtos de higiene e outros. Também outra ação que foi feita, né, nesse período da pandemia, alguns, tanto estudantes, né, crianças ou também do ensino médio, receberam chips de internet para tentar minimizar essa desigualdade, porque outra realidade é que nem todas as pessoas têm acesso à internet. Então, essas são situações que demonstram, né, assim, colocam uma lupa na desigualdade que já estava existente e que a pandemia só fez exacerbar isso. É verdade. Foi interessante a forma que a sociedade se organizou tão rápido, logo que tudo isso começou, para garantir estratégias mínimas de sobrevivência, né? É mesmo, Larissa, é muito curioso observar como a sociedade civil se uniu nesse momento tão complicado, e principalmente para abordar a questão da fome, que já era algo tão presente e se acentuou no período de pandemia, né? E uma dessas ações foi realizada pela Associação Cactus, aqui de Fortaleza, que é uma associação educacional, uma ONG educacional, que observou que muitos alunos não recebiam a merenda, né, porque não estavam tendo aula, e algumas escolas suspenderam essa merenda, e eles
arrecadaram fundos com contatos, também com doações de outras pessoas e com contatos com grandes empresas, e arrecadaram esses fundos para comprar mantimentos e realizar essas doações de cestas básicas, né, com os valores doados para a ONG, né. E outra iniciativa muito interessante foi o festival Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome, que foi uma arrecadação de fundos também, de alimentos e produtos, de higiene pessoal, de renda, para atores da cultura, né? Tanto técnicos como produtores, como outros artistas que estavam em vulnerabilidade social nesse período de pandemia, já que não podiam estar atuando, né, com seus trabalhos por conta do isolamento, né? Pode passar? Sim. Além disso, outra iniciativa foi o Auê do Amor, que promoveu sorteios solidários e campanhas de doação, com o objetivo de receber doações em dinheiro e alimentos para o preparo de milhares de refeições, e encaminharam para as comunidades. E, para finalizar, outra iniciativa que nós destacamos foi o Ser Ponte, que era constituído por organizações que já trabalhavam com movimentos populares e já tinham essa inserção nas comunidades, e essa característica possibilitou a identificação de famílias em extrema vulnerabilidade, e eles puderam levantar fundos também e puderam trazer maior apoio financeiro a estas famílias. Pois é, ainda bem que a sociedade conseguiu se estruturar de alguma forma para atender os casos mais emergenciais, né? Mas ainda assim o saldo é muito negativo para a gente. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar também um pouquinho do que a gente foi discutindo ao longo do semestre. E só voltando aqui aquele ponto, né, que a gente foi discutindo sempre com Cochabamba, na Bolívia, e com Puebla, no México, e a gente percebeu muito fortemente que esses diferentes padrões de cidade, diferentes escalas de cidade, têm uma diferente relação com a pandemia. Esto es muy raro para mí, grabarme solo, pero bueno, vamos a intentar qué sobre la pandemia y la ciudad. Hemos trabajado una aproximación a la investigación junto con Larisa de Brasil, mi persona de Bolivia y por supuesto nuestra amiga mexicana. ¿Y qué hemos encontrado? De que la pandemia ha afectado o ha influido, ha impactado de diferente forma a los países. En el caso boliviano, a diferencia de las ciudades de Europa y algunas ciudades brasileñas, entiendo, el impacto ha sido muy diferente. Habíamos partido, por ejemplo, con la investigación de la hipótesis que indicaba que la pandemia había determinado un nivel de migración urbano-rural. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a nossa interação, nosso intercâmbio virtual com os estudantes e professores, de observações que vocês trouxeram dessa relação do enfrentamento da pandemia nessas outras cidades? Posso iniciar? Eu queria dizer, Larissa, que quando a gente estava dialogando e tudo mais com os outros estudantes, a gente percebe que pelas nossas cidades terem portes muito diferentes, né? Tipo, em relação a Cochabamba e a Puebla, Fortaleza é uma grande capital, a gente tem um fluxo, né? Um hub econômico, um polo muito mais movimentado, né? Nesse sentido. Então, as nossas recomendações, né? Assim, as medidas tomadas foram muito mais severas até, né? Mais fortes, assim mesmo, no sentido de conter, né, essa contaminação. Como, por exemplo, a gente teve lockdown, quarentena. Lá eles também tiveram medidas, né, de distanciamento, tiveram alguns toques de recolher, mas, de forma geral, isso não impactou tanto a economia de lá quanto a gente foi impactado aqui, né? A população lá conseguiu se manter trabalhando, assim, de forma geral,
porque a contaminação, né, por ser uma cidades mais pequenas, que não recebem tanto fluxo de pessoas diariamente, que não são tão extensos, não tem uma densidade demográfica tão alta quanto Fortaleza, eles conseguiram conter essa contaminação, o que não aconteceu aqui, né? É verdade. Aqui uma coisa que a gente percebeu e compartilhou muito foi essa busca por determinados grupos sociais por sair da cidade, por buscar áreas com menor adensamento e um maior contato com a natureza, se valendo do benefício do trabalho remoto, que nem todo mundo tinha condições, mas esse certo nomadismo digital viabilizou uma nova forma de se relacionar com a cidade, né? A gente antes tinha toda uma força, né, da cultura, das oportunidades sociais, econômicas e culturais vinculadas à zona urbana e à cidade, e a pandemia interrompeu um pouco esse fluxo de oportunidades sociais e culturais dentro da cidade e expandiu aí a possibilidade de viver em outras áreas mais distantes dos centros urbanos, não foi? Pois é, Larissa. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava fazendo essa análise comparativa é que aqui a gente teve um êxodo urbano real, assim, significativo de pessoas que saíram de Fortaleza e foram buscar refúgio, uma segunda residência que se tornou permanente, ou pelo menos durante esse período da pandemia, e que muitos desses também colocaram a intenção de permanecerem mesmo pós-pandemia. Nesse espaço né, mais rural ou litorâneo, ou que não seja dentro dos limites da cidade, nessa busca por uma conexão com a natureza. Enquanto que nessas outras 2 cidades de estudo, a gente observou que isso não aconteceu. O fluxo que acontecia de ir à segunda residência nos finais de semana era um fluxo normal, mas que não existia essa tendência de quererem permanecer ou de, nesse período da pandemia, tenha tido realmente uma mudança de residência, né? Para tentar evitar o contágio ou essa proximidade com a natureza. Achei assim, esse ponto foi bem diferente entre as 3 cidades. É verdade. Se alguém quiser complementar de alguma forma, ainda pode complementar, senão a gente pode passar aqui para a nossa mensagem final, nossa despedida e o agradecimento aí de quem assistiu até agora. Aí eu vou passar de um em um. Vou começar com o Wilson. Pode ser. Eu acho que todo o estudo foi de extrema importância para a gente. O fator, claro, de sustentabilidade da cidade e esse êxodo se mostraram bastante interligados. Não é à toa que a gente está aqui apresentando na ONU Habitat esse tema, né, essa vinculação. Claro que essa busca pela natureza não veio para todos, não é resultado desse êxodo urbano para todos. Existe muitas relações com condição econômica dentro da cidade, né? Ou a volta para uma terra onde você tem a família, onde você tem uma estrutura melhor para se manter. Mas fica nítido que a natureza ela está sendo visado, o espaço público está sendo visado, esse contato maior com esses ambientes estão sendo visados, e tudo isso tem que ser encarado e trabalhado de uma forma saudável para a cidade, para que não prejudique através do setor privado, né, ou o próprio público mesmo, não se utilize disso para desenvolver novos problemas e novas desigualdades, maiores desigualdades para a gente. Basicamente isso. Pois antes de passar a palavra para o próximo, o Wilson me lembrou aqui as primeiras palestras que eu ouvi sobre pandemia e cidade, logo que tudo isso começou. Eu lembro que algumas referências importantes para o urbanismo traziam a questão assim de que, olha, nossos problemas urbanos a gente já conhecia profundamente, a gente que estuda cidade, planejamento urbano, mas agora todos eles estão com uma lente, como alguém aqui, acho que foi a Lara, que comentou, que eles agora estão em evidência. Isso passa a ser uma preocupação coletiva. Isso é uma oportunidade, né, de resiliência. A gente não pode sair da pandemia da mesma forma que a gente entrou. A gente tem que sair melhorado e tem que sair
com uma nova forma de ver a cidade, de enfrentar todos esses problemas. E eu sinto que, pelo menos aqui em Fortaleza, nossas curvas estão bem menores. E fico me perguntando aqui o quão diferente a gente está saindo enquanto cidade, enquanto planejamento, só para instigar um pouquinho e trazer aqui mais questões, mas, na verdade, é realmente a rodada de fechamento da nossa conversa. E posso passar para... Alguém se habilita? E mais uma coisa, só enquanto cidadão também, né, Larissa? Sim. Enquanto cidadão também. Claro. Stephanie? Às vezes podem se perguntar, mas qual a relação da cidade com a pandemia? Porque no início de tudo isso, as ideias mais difundidas, assim, a gente só falava sobre álcool gel, distanciamento, e quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente percebe o quanto que o espaço que a gente vive está relacionado, né, a todo esse cenário de pandemia, assim. E como essas mudanças na cidade não são mudanças só para agora, não são estratégias que deveriam ser adotadas só para esse cenário específico. Mas, assim, a gente percebe que o desenvolvimento, né, o replanejamento da cidade, né, como um espaço mais humanizado, acessível, com mais áreas verdes, é benéfico, né, positivo para o cotidiano normal, sem ser somente nesse cenário pandêmico. E também para futuros cenários como esse, que a gente espera que não aconteça, mas que a gente tem que pensar sempre nessa possibilidade e de como a gente vai preparar a nossa cidade para enfrentar próximos problemas, né? Muito bem. Lara, quer mandar sua mensagem final aí, alguma observação? Quero só, assim, falar mais uma vez, né, que aqui a gente fez algumas propostas, né, aqui o que a gente colocou para instigar novas formas, né, estratégias. Nessa conversa aqui não é para colocar uma definição, que essas estratégias vão resolver todos os problemas. A gente está propondo aqui que a gente possa pensar, parar, refletir sobre o que a gente pode contribuir, né, enquanto estudantes, enquanto pessoas da área da arquitetura e do urbanismo, para melhorar esse nosso cenário, como a Stephanie falou, possíveis outros cenários. Então, a conversa para aqui, a gente já está nos minutos finais, mas ela poderia se alongar, né, de diversas formas. E o que eu queria contribuir ainda falando é que, nessas estratégias de enfrentamento, eu estava pensando que uma é a acupuntura urbana também, se a gente pudesse realmente pensar de forma mais atenta, né, a essas ações de acupuntura que a gente poderia estar colocando pela cidade para reverter esse cenário, né, para a gente aproximar talvez do verde, para a gente aproximar as pessoas da cidade também de uma forma afetiva. Muito bem. Isa, quer falar? Porque a gente sabe que os nossos grandes centros não permitem a criação de parques, né? E ter a possibilidade de pequenos pontos de respiro na cidade é algo mais acessível para ser implementado nessa busca por cidades saudáveis, né? E eu acho que na relação do indivíduo com a cidade, em relação a ter um ponto de acupuntura urbana próximo ao meu trabalho, vou lá, no momento de descanso, contemplar a natureza, ou almoçar num parklet que tem uma sombra e eu posso, enfim, usufruir daquele espaço de uma forma mais livre, mais segura, sem necessariamente estar sempre preso a ambientes fechados, enfim, e buscando realmente a melhor saúde mental, né? Que é algo que nós sentimos bastante nesse período de isolamento. Muito bem, eu agradeço, que eu me senti, na verdade, convidada, apesar da gente ter tido um percurso conjunto, a Isa foi a idealizadora, eu diria, né, que trouxe essa proposta da gente estar aqui hoje, no circuito urbano, trazendo um pouco do que a gente discutiu nos últimos meses. A gente reforça aqui o que a Lara falou, de que a gente está trazendo uma provocação de um debate a ser fortalecido. Nada definitivo, mas pensamentos que a gente
foi desenvolvendo ao longo de nossas leituras, ao longo de nossos intercâmbios, ao longo de nossas experiências, que a gente compartilha aqui um pouco e continua aberto para ouvir vocês, quem sabe nos comentários, quem sabe em próximas atividades. A gente agradece muito a oportunidade, o apoio do ONU Habitat, fazer parte do circuito urbano é a segunda vez para a maioria é a segunda vez para a Isa, mas é a primeira vez para a maioria de nós. E eu espero que isso seja só um comecinho, que a gente vá sempre fortalecendo e enriquecendo nossa colaboração, nossa contribuição e nosso debate. Boa noite, obrigada.